E para falar desse jogo estão aqui comigo Gustavo Zupac e Antero Greco. Vamos até secar o arroz aqui, hein? Vamos até às 11 horas da noite, vocês dois juntinho comigo aqui. E o Fã de Esporte em casa. Boa noite, meninos. Anterito, tudo bem com você? Olá, salve Dani, bom estar aqui de novo com você. Olá, Zupac, olá, fãs de esporte. Olha, a gente pode pensar o seguinte, foi uma vitória espetacular do Palmeiras, do ponto de vista de espetáculo, não. De resultado, de manutenção de um tabu em relação ao Fluminense. E, sobretudo, em relação à manutenção do primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, sim. Foi um bom jogo. No primeiro tempo, o Palmeiras praticamente não chutou a gol. No segundo tempo foi melhor, realmente criou oportunidades. Aí foi o contrário, foi o Fluminense quem não incomodou o Everton. E, gente, quando a fase é boa, um lançamento longo, um zagueiro adversário erra, aí tem um jogador esperto, inteligente como o Rafael Veiga, que aproveita, cruza, bate no zagueiro adversário e entra. Quando um time está com maré a favor, até gol contra lhe garante vitória. Pois é bom a gente lembrar, né, que o gol do Palmeiras saiu nas falhas do Egídio e do Manuel ali, apesar do Zé Rafael ter comemorado, Zupa. Boa noite para você, seja bem-vindo. Tudo bem, se o gol não foi dado para o Zé Rafael, a gente já pode eleger o Zé Rafael o melhor goleiro em campo. Peraí, não, pera. São duas coisas. Fala, Terito. É o Rafael Veiga quem se aproveitou da falha. O Rafael Veiga que comemorou. E o Zé Rafael, ele defendeu, ele pode comemorar um gol que ele evitou no primeiro tempo. Acho que duas vezes. Exatamente, né? Eu confundi aqui, botei o mesmo Rafael nas duas frases. Então, se o Veiga não pôde comemorar, o Zé Rafael já pode ser eleito melhor goleiro em campo, né? Porque eu ia fazer a brincadeira e me enrolei. Era pra falar Zupac? Não, pera. Tudo bem, Dani? Ótima noite para você, ótima noite para o Antero, para o Fã de Esportes. De fato, concordo muito com a visão do Antero em relação ao jogo. O Manuel teve uma infelicidade, o Egídio falhou no lance e o Palmeiras construiu uma vitória que poucos times são capazes de construir a não ser o Palmeiras. É uma marca do Palmeiras e falaremos sobre isso. Que nem sempre, aliás, quase nunca precisa jogar bem para vencer. O Palmeiras é um time que não tem precisado explorar o seu potencial máximo para conseguir o resultado. Isso vai muito de alguns atributos que o Abel Ferreira conseguiu colocar nessa equipe do Palmeiras. E não foi o melhor dos jogos do Palmeiras, não acho que tenha sido um jogo ruim, mas não foi o melhor dos jogos. Mas o Palmeiras não só venceu, mas como correu poucos riscos de não vencer o jogo, a não ser em alguns lances no comecinho da partida. E o Palmeiras joga no sábado, é o líder, vence, bota pressão para cima dos rivais. E Dani, a gente vai falar sobre o jogo até o arroz secar. E quando o arroz seca, dá aquela queimadinha do arroz no fundo da panela. E é a melhor parte do arroz, aquele queimadinho que você raspa da panela e saboreia. Eu gosto. E de cozinha o chefe Zupa entende, hein? Não sei se vocês já viram no Instagram ali, Antero, de cozinha ele entende. Olha aqui, meninos, a gente vai falar, obviamente, muito dessa partida. A gente vai falar muito dessa partida aqui, mas vamos dar um pulinho lá no Allianz, vamos conversar com a Bibiana Bolson para ela trazer pra gente o clima desse jogo, hoje sem o Abel ali suspenso à beira do gramado. Bibi, seja bem-vinda, amiga, conta pra gente aí o clima, né, porque é o que o Zupac tava falando, mais uma vez aquele futebol efetivo e não brilhante aos olhos, seja bem-vinda. Oi, Dani, boa noite pra você. Olá, o chefe Zupa, esse cozinha demais, viu? Quem acompanha nas redes sociais vê cada delícia, maravilhoso. E também o Antero, Fã de Esportes. Esse foi um jogo pro Palmeiras que não teve um grande desempenho. Chegou pouco ao gol também, que é muito da característica desse time do Abel Ferreira, ser um time muito intenso, jogar no contra-ataque. Hoje a gente não viu muito isso do Palmeiras, mas o mais importante foi feito. E é isso que vale, são os 3 pontos, mais uma vitória, essa sequência que é impressionante já para o Campeonato Brasileiro aí e os Jogos de Libertadores também, com 9 vitórias consecutivas. O time não foi comandado pelo Abel Ferreira, que estava cumprindo suspensão depois do 3º cartão amarelo. João Martins, hoje comandando esse time do Palmeiras. Então, dessa história toda, o que a gente pode dizer
é que de fato é um resultado que é muito mais importante do que o próprio desempenho do Palmeiras. A gente tem que levar em consideração também que o Palmeiras, embora tenha tido um jogo controlado na quarta-feira, na Libertadores, foi um jogo de muita intensidade. E hoje a opção da comissão técnica foi começar justamente com o mesmo time que jogou na quarta-feira, entendeu que esses jogadores não estavam desgastados, mas a gente acaba percebendo um pouquinho de desgaste até pelo que entregam esses jogadores em campo alguns dias depois dessa partida que foi importante, que deu ao Palmeiras aí a classificação de fase de quartas de final da Libertadores. Um exemplo, Danilo, que fez um baita jogo aqui na última quarta-feira, hoje oscilou muito. E aí, às vezes, quando o meio-campo do Palmeiras não está funcionando, o rendimento cai bastante também. Mas vamos lá, melhor parte, sem dúvida, foi somar esses 3 pontos, continua aí na liderança. E aí, Dani, o que eu quero compartilhar com vocês são as informações de bastidores. Vou deixar para vocês falarem mais os detalhes com relação ao jogo e trazer aqui a informação, a apuração ao longo de toda a tarde de hoje. A gente ficou movimentando bastante aí, porque o Palmeiras, depois de anunciar a contratação do Jorge, aliás, uma excelente contratação, já que o Palmeiras não vai precisar desembolsar para ter o jogador, vai dar mais tempo para o jogador se recuperar também, mas o Palmeiras está muito perto de acertar com Joaquim Piqueires, atleta de 22 anos, está no Peñarol, faltam alguns detalhes só para o Palmeiras conseguir acertar a contratação desse jogador. Cerca de 19 milhões, a gente ainda tem informações um pouquinho desencontradas com relação a essas cifras, mas deve ficar em torno de 19 milhões de reais a contratação do jogador. E é uma oportunidade, porque o Palmeiras vê um jovem de 22 anos com a possibilidade de se dar muito bem aqui no Palmeiras, valorizar para depois o Palmeiras poder aí, depois de algumas temporadas, passar para frente, né? Um jogador, então, que a direção entende que tem características muito parecidas também com a do Matias Vinha. E aí o Matias Vinha não estava nem relacionado para essa partida hoje, embora faltem só alguns ajustes aí na questão dos contratos, que a gente tem 3 times envolvidos, Palmeiras, Nacional, que é detentor de porcentagem do jogador, e Roma. A Roma pediu para o Palmeiras não colocar o jogador nem no banco de reservas aí, para até não correr risco se eventualmente ele entrasse na partida, né? Uma lesão que pode simplesmente acabar com esse negócio. Então a gente não viu ele hoje nem entre os relacionados do técnico Abel Ferreira. Ou seja, muito em breve o Palmeiras vai contar então com 2 reforços. O Jorge ainda nesse processo de recuperação, como a gente falou aqui, passou por uma cirurgia no joelho em dezembro, já trabalha com bola, mas claro que vai exigir ainda um certo tempo para que o jogador volte ao seu melhor momento. Jogador jovem, um grande potencial também, e uma negociação, como eu disse, que foi vista pelos dirigentes como excelente, já que o Palmeiras não vai precisar gastar aí para ter o jogador. E aí, a chegada do Joaquim, que é um jogador jovem que pode valorizar no mercado e que tem essa imposição física também buscada, características muito semelhantes à do Matias Vinha, e a tendência é que seja muito bem sucedida a passagem dele por aqui, né? Esses próximos dias, meses, as temporadas que ele faz aqui com o Palmeiras. A gente deve ter essa confirmação da contratação ainda na próxima semana, pelo menos é a informação que a gente tem de contato com o próprio jogador, com pessoas que estão auxiliando o jogador nessa negociação e mesmo informações internas aqui do Palmeiras. Então é isso, golaço já da diretoria, porque a questão da lateral esquerda passou a ser também uma preocupação, aí, especialmente para o torcedor e para aqueles que entendem que o Lucas Esteves e o Vitor Luiz não têm muito características para suprir a saída do Matias Vinha. E a gente teve o Renan hoje, mais uma vez, na lateral esquerda, acabou saindo aí ao longo da partida. Mas lembra aqui, Renan é um defensor, um jogador que tem potencial para se firmar como lateral. Sim, é jovem, gosta de aprender, é aplicado, mas as características de origem dele aí, ele é um defensor, ele é um zagueiro. É isso, Dani, as informações a gente vai apurando também ao longo da semana. Vocês sabem que aqui o Fã de Esportes pode contar com toda a nossa apuração, uma equipe